14º Congresso Brasileiro dos Serviços de Saúde do Poder Judiciário. Como avaliar incapacidade laboral nos distúrbios osteomusculares e transtornos mentais? Convidamos para compor a mesa a moderadora, a doutora Maria do Perpétuo Socorro Portela, Clínica Médica do STJ, o Dr. Dimas Soares Gonçalves, médico do DRF 2ª Região, Rio de Janeiro, e médico psiquiatra. E o outro palestrante, o Dr. Weldson Muniz Pereira, médico do trabalho e ortopedista do Distrito Federal. E informamos que o palestrante, Dr. Eugênio César Fonteles Cabral, por problemas pessoais, não pôde vir para proferir a sua palestra, e teremos, então, o Dr. Dimas Soares Gonçalves fazendo a palestra. Com a palavra, a moderadora, a doutora Maria do Perpétuo Socorro Portela. Boa tarde. Reverberando um pouco, dando continuidade à programação, teremos a mesa redonda Como avaliar a incapacidade laboral nos distúrbios ossomusculares e transtornos mentais. Só lembrando que esses distúrbios são responsáveis por cerca de 1/3 dos casos de absenteísmo. E também estão entre as licenças médicas mais prolongadas. Bom, será apresentada pelo Dr. Weldson Muniz Pereira, médico do trabalho e ortopedista no DF, e o Dr. Dimas Soares Gonçalves, médico psiquiatra e diretor da Divisão de Atenção à Saúde do TRF da 2ª Região, Rio de Janeiro, com especialização em perícias médicas. Cada palestrante dispõe de 30 minutos para sua apresentação, seguidos de 30 minutos para perguntas que deverão ser encaminhadas por escrito à mesa em qualquer momento. Podemos começar. Som. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade, em nome do Dr. Edgar, fraterno colega e amigo de labuta nessa área da traumatologia. Vamos abordar esse tema aqui. Cadê o meu ajudante? Muito bem. Senhores, eu peço até desculpa já de antemão, porque assim eu imagino que essa aula pode ter ficado um pouco árida, porque a complexidade do assunto faz com que a gente tenha que se embasar em aspectos, às vezes, muito técnicos, e às vezes que pode até fugir um pouco do momento em que se está aqui nesse ambiente discutindo essas questões. Então, de antemão, já peço desculpa, eu acho que talvez eu tenha me aprofundado um pouco mais em aspectos, nas minúcias desta grande dificuldade, desse grande tema, que é a avaliação da incapacidade, a lesão do aparelho locomotor se repercutindo nas funções laborais do indivíduo. Muito bem. Vou ter que passar no mouse mesmo, né? Não tem. Então, assim, as lesões, como é clássico a gente começar a discorrer sobre esse assunto, a gente faz um rápido apanhado sobre os diversos nomes que ela assume. São as lesões por esforço repetitivos, as chamadas LER, que depois mudaram para DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Existe também, na literatura inglesa, o nome de Work-Related Musculoskeletal Disorders, Cumulative Trauma Disorders ou distúrbios musculoesqueléticos funcionais. Por definição, é um conjunto de afecções relacionadas a atividades laborais, que acomete músculos, fáscias musculares, tendões, ligamentos, articulações e nervos.
Historicamente, nós temos que... Eu acho que fica melhor se passar. Historicamente, nós temos que atribui-se a origem dessas doenças como um subproduto da tecnologia moderna. Ela surgiu com o advento da computação. Nós vamos observar que, historicamente, no passado, ou não se tinha o relato, ou então não existia essas afecções. Então, acredita-se sempre que ela é um subproduto da tecnologia moderna. Isso nos remonta ao pai da medicina do trabalho, que foi o Ramazzini, que foi o primeiro que fez essa correlação entre as afecções dos trabalhadores com as afecções que ele identificava com a atuação dos trabalhadores. E no século XIX, ela tinha, supostamente, essa correlação era chamada de cãibra do escrivão ou a cãibra do telegrafista. Próximo. Nas décadas de 60 e 70, nós observamos um aumento nos números de casos de DORT. Principalmente isso foi relatado no Japão e na Austrália. Foi um exemplo muito significativo. A Austrália viveu a epidemia de DORT. E ela foi a partir dos estudos, foi a partir do posicionamento do governo australiano que começou-se a ter uma postura um pouco mais, começou-se a observar mais, começou a dar importância para esse tipo de afecção. Nos Estados Unidos, entre 81 e 94, observou-se um aumento de 14 vezes no diagnóstico dessas lesões. Próximo. No Brasil, a denominação de lesões de esforço repetitivo foi adotada pelo INSS em 1997. E, como nós sabemos, é uma denominação que ela era limitada, porque induzia que as lesões seriam sempre repetidas, causadas pelo esforço repetitivo. E quando a gente observa na prática clínica, que nem sempre corresponde a isso. Então, adotou-se o nome de DORT, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Em 1998, nós temos o INSS lançando a norma técnica, definindo como sendo uma síndrome clínica, caracterizada por dor crônica, acompanhada ou não por alterações objetivas, e que se manifesta principalmente no pescoço, cintura escapular, nos membros superiores, em decorrência do trabalho. Observe que a própria definição já é uma definição difusa. Você já começa a observar que a própria norma técnica não consegue reduzir isso a um nível de diagnóstico preciso. Próximo. Aqui eu procurei amenizar a palestra com algumas imagens da nossa bela cidade. Quem é que consegue observar de onde que essa foto foi tirada? Construção da torre de televisão, uma foto rara, belíssima foto, ao fundo do Congresso Nacional. Próximo. Epidemiologia. Entre 70 e 85, nós tínhamos um diagnóstico de 2 para cada 10 mil casos de afastamento. Em 85 e 92, já sobe para 4, e a partir de 93, a chamada epidemia. Sendo que subiu para 14 diagnósticos em cada 10 mil, sendo que 80% a 90% era atribuído às chamadas LER-DORT. E o custo, que é onde a gente sempre se esbarra. Em 1999, ele foi estimado em 12 bilhões anos para as empresas e 20 bilhões anos para a Previdência Social. Próximo. E é claro que, além dos custos, o custo financeiro, existe o custo pessoal também, que é um aspecto relevante. O indivíduo vai ter, obviamente, o seu custo financeiro, o custo social, as relações afetivas e sociais ficam prejudicadas, o indivíduo cai na área da discriminação, alteração da autoestima e etc. Então, tentando definir um pouco mais esse território, tentando saber onde nós estamos pisando, tenta-se identificar quais são os fatores etiológicos responsáveis para essa grande afecção que nós nos deparamos. Então, sabe-se que há um desequilíbrio entre as exigências das tarefas e as margens deixadas pela organização do trabalho para que o trabalhador, durante a atividade, mobilize a sua capacidade dentro das suas possibilidades. Essa foi a definição desses autores. A adoção de novas tecnologias e métodos gerenciais facilita, aumentou, intensificou a atuação do trabalhador, que, aliada à instabilidade no emprego, modifica o perfil de adoecimento e o sofrimento dos trabalhadores. Próximo.
Fatores biomecânicos e psicossociais atuam na gênese e evolução do fenômeno musculoesquelético. O trabalho repetitivo não está na gênese somente de alterações osteomusculares. Nós vamos, mais para frente, discutir os aspectos mentais, emocionais. Transtornos psíquicos podem ocorrer sem a evidência de alterações musculoesqueléticas. Então, você tem toda uma gama, você tem toda uma síndrome em que você nem sempre vai ter um substrato osteomuscular para definir a incapacidade do indivíduo para você chegar ao seu diagnóstico e à sua conclusão. Então, a etiologia ela é sempre multifatorial, existem os aspectos biomecânicos e organizacionais. O que já é definido, o que já é sabido dentro da prática médica, são esses elementos que estão elencados aqui. A vibração, posturas estereotipadas, a repetição, um ritmo associado à falta de repouso, uma força excessiva na produção do trabalho, compressão mecânica de estruturas anatômicas, levando a essas lesões, aspectos da remuneração e aspectos do mobiliário. Esses são os aspectos que, sabidamente, nós conseguimos abordar. O nosso Congresso Nacional em construção, próximo. Fatores psíquicos, obviamente, serão abordados a posteriori. Você sabe que o intenso estresse ocupacional, associado à monotonia das atividades, à ansiedade e à depressão, são fatores que estão diretamente relacionados na gênese. Próximo. Fisiopatologicamente, a origem dessas doenças, elas estão relacionadas com fatores biomecânicos e psicossociais. Próximo. Então, qual é a hipótese biomecânica para a origem dessas lesões? Uma exigência biomecânica superior à capacidade funcional individual. Esse é um aspecto que é relevante. Por que a gente fala isso? Por que o atleta não tem a lesão por esforço repetitivo tão frequentemente quanto a gente vê nos nossos trabalhadores? Por que não se tem a tendinite nos pianistas ou os violinistas que assumem aquela posição viciosa? Então, esses são aspectos que a gente sabe que atuam na gênese dessas lesões. Então, você tem um estresse mecânico, fazendo com que variação no comprimento e no volume das estruturas musculares que podem levar a microrupturas. E os fatores fisiológicos, onde você vai ter uma mudança na concentração iônica dos íons que atuam no equilíbrio da contração muscular, levando a alterações das características, aquele músculo passa a não responder da forma adequada como ele respondia, levando às suas alterações. Ambos são fortemente relacionados com a intensidade e com a força da pressão muscular exercida. Próximo. Então, existe a chamada teoria da autorregulação. O que essa teoria nos conta? Toda e qualquer estrutura submetida a uma sobrecarga tende a se lesionar. Então, nós temos o mecanismo de autorregulação. Isso é o que a gente faz no dia a dia. Quando você está submetido a um fator que está sendo lesivo para você, automaticamente você assume uma outra postura. Você passa muito tempo sentado, você estica a sua perna, você levanta, você sente a necessidade de andar, enfim, você vai utilizar de mecanismo de autorregulação para evitar a lesão. Isso você vai fazer quando nós estivermos num ambiente de trabalho, aliviando o esforço, ou você faz a alternância das exigências, ou então você procura o descanso entre as jornadas, e nós temos aqui um fator interessante, que é a ação do hormônio somatotrófico, que é um fator considerado até recente na gênese dessas doenças. Por quê? Esse hormônio ele atua durante o sono, com um efeito reparador sobre os tecidos lesionados que ocorreram ao longo do dia, retirando as células mortas e reconstruindo a integridade tecidual. Dependendo do grau de exigência, nenhum mecanismo de regulação será capaz de evitar a lesão. Mesmo que você... É o tal do sono não repousante, o sono não regenerador. Então, se você ultrapassar esse limite de lesão, a ação do hormônio somatotrófico não será suficiente para responder ao mecanismo de autorregulação. E essa aqui? Da onde que é essa foto? Belíssima. A igrejinha. Não é bonito? Próximo. Alterações musculares. O principal fator identificado nas alterações musculares é a força. E ela depende do nível de força que você está atuando, o nível desejado, da duração e da manutenção da contração muscular
E essa contração ela pode ser estática ou dinâmica. Contração estática é aquela contração parada, é aquela contração que a gente dá o exemplo daquele ginasta, aquele indivíduo que consegue suportar o peso do próprio corpo. E a dinâmica é quando você tem um movimento. Durante a contração, a pressão intramuscular, o músculo incha, o músculo fica tensionado, aumentando a pressão intramuscular, levando à diminuição do fluxo vascular. Isso causa uma hipóxia, para de ir sangue para o músculo. Essa hipóxia está relacionada com alguns fatores que vão ser os fatores lesivos para o músculo. Se o nível de força é elevado, ou se a contratura estática é muito frequente, leva a um déficit de oxigênio, o que leva à fadiga. Os sintomas da fadiga constituem o primeiro sinal da hipersolicitação muscular. A recuperação da fadiga ela é condicionada ao repouso proporcional à ação sofrida. E aqui, então, nós vemos, talvez, o cheirinho da gênese dessas doenças, onde você tem um indivíduo atuando e ele não tem a capacidade de regeneração, ele não vai ter o repouso suficiente para que ele possa ter as suas células voltando ao seu estado normal. Nas contrações dinâmicas, o tempo em que o músculo passa sobre essa hipóxia é um pouco menor, e as pressões rítmicas podem favorecer a circulação. E aqui é interessante a gente observar que é um mecanismo contrário. Nas contrações dinâmicas, o músculo passa a ser mais vascularizado, e que, então, teoricamente, diminuiria o potencial lesivo daquela lesão. Próximo. Então, o músculo, quando ele é hipersolicitado, ele sofre alterações histológicas, ocorrem rupturas de suas porções, bioquímicas, onde você tem a liberação de substâncias que induzem um processo inflamatório, e metabólicos, levando à diminuição da força muscular e desencadeando o processo de dor aguda ou crônica. E as alterações podem se manifestar também nos tendões. Sob uma pressão muito exagerada, o tendão se deforma, causando alterações. Essa tração ela pode ser fruto da própria tração do músculo, pelo atrito, quando você tem um tendão passando por sobre uma estrutura óssea, ou então quando você tem uma ação de compressão contra os tecidos nas passagens das articulações. Isso aqui é uma colocação do pedestal da torre de televisão. Lembra até aquela foto americana, né? Eu acho essa foto bela pela semelhança com aquela. Próximo. Isso aqui é um fator interessante. Nós temos que o tecido muscular, ele tem uma capacidade de responder a um estímulo mecânico. Se você sofre um estímulo mecânico, ele tem a capacidade de voltar à sua condição original. Isso é o que nós conhecemos como deformidade plástica e deformidade elástica. Se você tem uma força de tração que leva à deformação, nós sabemos que se a deformação é inferior a 3% da força total que aquele músculo suporta, e você não tem uma pressão residual, a deformidade residual é chamada nula. Então, nós temos uma deformidade elástica, ou seja, você estica o elástico até o ponto em que você não tem a ruptura, ele volta, por isso ele é o elástico. Agora, se você tem uma ação 3% superior à força que ele é capaz de fazer, e você ainda assim mantém uma deformidade residual, ou seja, você puxa o elástico e continua puxando ele um pouquinho depois, ele vai ter micro-rupturas nesse elástico. E elástico aqui nós estamos falando do músculo, levando a alterações da fibra colágeno. Se esse aumento, se essa tensão for entre 90% e 30%, pode levar até a ruptura completa. Então, se a pressão residual persiste, ou seja, o indivíduo sofreu um estresse, não teve o tempo para a sua recuperação, não teve o sono regenerador, volta para o estímulo, você vai ter a chamada pressão residual, levando a um aumento do nível de deformação daquele músculo. Se a pressão é aplicada ciclicamente, com tempo e repouso insuficiente, também aumenta o nível de deformação. E um fator que nós consideramos sempre é a idade. Todos nós sabemos disso. Você corria, jogava bola quando era criança a tarde inteira, no outro dia você acordava sem qualquer sinal de que tivesse feito atividade física. Com o passar do tempo, a regeneração vai ficando cada vez mais complicada. Essa parte vamos pular, porque ela está muito específica. Pode passar, compressão, pode passar, por favor. Importante é isso aqui. Todos os aspectos que nós abordamos dessas alterações
sempre vão convergir para isso aqui. Nós sempre teremos um processo inflamatório, que obviamente vão levar a reações inflamatórias, que podem aumentar o volume dos tecidos e que vão contribuir para o aumento da pressão nas estruturas adjacentes. Então, quando de tudo isso que nós falamos, a gente cai na famosa tendinite, tenossinovite, que todos esses processos vão convergir para um processo inflamatório. Aí é a brincadeira que os colegas, né, João, o cardiologista faz, que o ortopedista, a única coisa que sabe é tratar de inflamação, é dar o remédio. É o Voltaren ou o gesso, né? Não tem muito o que fazer. Pode pular essas alterações neurológicas também, por favor. Então, nós temos o despertar da dor crônica. Se esse processo inflamatório se cronifica, nós vamos ter a geração de fatores que vão atuar como perpetuantes e potencialmente lesivos. Instala-se o processo inflamatório primário, aquela inflamação ela assume um caráter neurogênico, ela passa a entrar no nível da cronicidade, aumentando o que a gente chama de hiperatividade neurovegetativa simpática, ou seja, grosso modo, é como se acontecesse um curto-circuito, o processo inflamatório se perpetua, o organismo libera substâncias, as substâncias que atuam no processo de dor, o organismo não consegue debelar aquele processo inflamatório. Então, você entra nessa hiperatividade simpática, você começa a ter o mecanismo de dor. Próximo. Os fatores psicossociais, eu acho que é melhor o colega abordar, a gente já sabe que são relevantes na gênese dessas doenças. Próximo. Existe a teoria de Moon, que fala que o aumento involuntário da atividade muscular durante o trabalho em decorrência das exigências impostas pelo trabalho. Em alguns outros trabalhadores, nem mesmo esse aumento de atividade é observado. Ou seja, aquele indivíduo estressado, aquele indivíduo que aumenta a sua capacidade, que aumenta a sua demanda diante de um fator nocivo. E aquele outro que já se mantém mais tranquilo. Então, a teoria de Moon, existem alguns indivíduos que se enquadram perfeitamente nessa teoria. Próximo. Existe também a teoria de Terrell, que diz que alterações fisiológicas com repercussões orgânicas podem também atuar na gênese, e que alterações fisiológicas também vão atuar na percepção da dor. Vamos passar um pouco mais rápido, pular essa parte um pouco mais árida. Pode adiantar, por favor. Próximo. O diagnóstico, lembrar que o trabalhador está sujeito a doenças ocupacionais e não ocupacionais. Esse é um aspecto relevante quando você vai avaliar a incapacidade do indivíduo. Qual foi o fator causador? Nem sempre você tem o trabalho atuando como um fator exclusivo da lesão daquele paciente. Pode apresentar doenças musculoesqueléticas de origem ocupacional ou não ocupacional. É interessante, às vezes, a gente observar que o indivíduo pode ter sintomas de uma doença ocupacional, mas que não estão relacionados com a ocupação. Você tem a atividade física, o trauma, etc. E é necessário estabelecer se há um agravamento dos sintomas com as atividades laborais. E aqui é que entra o aspecto fundamental da nossa palestra. Como é que o trabalho, se nós não conseguimos saber pouco da doença, como é que nós vamos saber se essa doença está relacionada com o trabalho? E aqui é que reside toda a nossa dificuldade, toda a problemática. Nós mal sabemos a gênese da doença e podemos ter a capacidade absoluta de determinar que aquele indivíduo, que aquela lesão foi causada no trabalho e que aquele indivíduo está incapacitado. Próximo. E aqui é o aspecto central dessa explanação. É quando nós temos a relação entre todas essas afecções e a relação com o trabalho. E ela a gente não consegue fugir da clássica classificação de Schilling, que definiu a relação entre as doenças e o trabalho em 3 grupos. No grupo 1, você tem aquelas doenças em que o trabalho é causa necessária, tipificadas pelas doenças profissionais, estrito sensu, que são as chamadas intoxicações agudas de origem ocupacional, e a mais famosa delas é a silicose. No grupo 2, nós temos a doença em que o trabalho pode ser um fator de risco contributivo, mas não necessário, exemplificada pelas doenças comuns, mais frequentes ou mais precoces em determinados grupos ocupacionais, e para as quais o nexo causal é de natureza eminentemente epidemiológica, por exemplo, um indivíduo que tem a pressão arterial aumentada, o câncer, etc. E no grupo 3, as doenças em que o trabalho é um provocador de distúrbios latentes ou agravador de doença já estabelecida ou pré-existente, ou seja, é aqui que reside a concausalidade. O exemplo são as doenças alérgicas de pele e os distúrbios mentais. Dito de uma outra forma, próximo slide, nós temos, a título de exemplo, trabalho como uma causa necessária, intoxicação por chumbo, silicose, doenças profissionais.
O trabalho como um fator contributivo, mas não necessário. Doenças coronarianas, doenças do aparelho locomotor, que é onde nós estamos agora falando, câncer, varizes dos membros inferiores. E o trabalho como provocador de distúrbios latentes, bronquite crônica, dermatite de contato, asma e doenças mentais. É nisso aqui que nós vamos tentar nos embasar. Quais são as características da lesão daquele indivíduo que podem se enquadrar dentro dessa classificação de Schilling. Próximo. Pode adiantar um pouco mais aí? Só. Então, o diagnóstico ele é composto, e aqui reside um grande problema da nossa especialidade também. Essas doenças, o diagnóstico é feito através do exame físico, de uma boa consulta médica e na busca de seu fator etiológico. É o tal do nexo. Existe um nexo estrito daquela doença? Você consegue determinar realmente, porque o que nós observamos na prática clínica é o indivíduo que ele procura um médico, um especialista, que não tenha essa visão ocupacional, ou que não faça essa visão abrangente dessa doença, e já por definição falar, você está com uma tendinite que é por conta do seu trabalho. E aí nasce todas as complicações, todos os aspectos envolvidos com essa afecção. Então é importante você direcionar o raciocínio na história clínica, na busca dos fatores propiciadores da ocorrência das lesões por esforço repetitivo, na organização do trabalho, que obviamente um médico assistente não vai fazer isso numa consulta clínica de rotina. Próximo. Essa aqui é fantástica. Os colegas do hospital de base. Olha o hospital de base aqui, Edgar, no fundinho ali, ó. Conseguiu ver? Aqui, ó, já nascendo, ó. Escondidinho. É uma foto interessante que a gente vê ela pelo outro lado, né? A tendência é a gente querer procurar o Congresso ali, ó, mas não, essa foto foi tirada do Congresso para o resto da cidade. Próximo. Então, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, é fundamental, não é o exame, e aqui é um aspecto fundamental quando a gente observa a avaliação desses pacientes com esse grau de incapacidade. O paciente já vem com uma quantidade enorme de exames, e aqueles exames falando, eu tenho uma tendinite, essa tendinite é do trabalho. Inverte-se a lógica, você passa a ter o exame complementar servindo como fator diagnóstico, quando nem sempre isso é verdade, porque não foi abordado o aspecto ocupacional daquela incapacidade, da relação com aquele trabalho. Próximo. Acho que pode colocar, vamos colocar o resto para o debate, os aspectos mais relevantes, senão a gente avança muito na hora. Os exames complementares, né, que a gente sempre pede, radiografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, a cintilografia óssea, a gente pode debater um pouco mais sobre esses assuntos aqui, de uma forma um pouco mais específica, e eu não quero me avançar muito na hora não, porque eu acho que é mais importante a troca de informações, a troca de angústias que vocês devem ter, porque com certeza é um tema muito rico e que merece um debate mais extenso. Pode colocar aí no final. Bom, agora passamos a palavra para o Dr. Dimas. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Tá no escutar? Bom, primeiro de tudo, eu começo pedindo um pouco de desculpas. Eu descobri que eu ia fazer essa palestra segunda-feira, quando o Andral me ligou dizendo que o palestrante, eu ia ser o moderador da mesa, o palestrante não pôde vir. E já com uma fala, depois do almoço hoje, eu apresentei um trabalho oral, então não foi exatamente simples concatenar as ideias até hoje. Não foi possível fazer nada audiovisual, eu vou pedir um pouco do esforço de foco e atenção de vocês em mim. E eu começo com uma declaração de impossibilidade. É praticamente impossível se falar sobre esse tema em meia hora, né? Avaliação de capacidade laboral, perícia psiquiátrica de modo geral, em todos os congressos que eu tenho ido de perícias e etc. Depois eu vou pontuar um pouco um motivo específico para isso estar acontecendo. Tem sempre pelo menos um dia inteiro de curso sobre esse assunto
no pré-congresso. Hoje virou quase um curso obrigatório. Vou explicar um pouco por quê. Então, isso é impossível. Então, o que fazer? E mesmo que eu tentasse fazer uma coisa correndo, eu só ia fazer uma coisa insuficiente para os não psiquiatras, enfadonha para os psiquiatras que possam estar aqui. Então, o que eu acho mais interessante é seguir o conselho na época, o professor titular de neurologia na UFRJ, onde eu fiz medicina, que ele dizia que a aula não deve ser a exposição completa da matéria, porque isso pressupõe que os alunos sejam todos analfabetos. O que está no livro, as pessoas leem. E aí ele fazia uma comparação que eu achava bastante interessante. Ele dizia que o professor, o palestrante, etc., ele deve ser que nem o maître ou o sommelier de um restaurante. Nenhum maître chega lendo para você, olha, entradas, prato principal, porque normalmente os clientes sabem ler. Ele vai ali pontuar um prato que deve estar interessante, o prato que é novo na casa, esse hoje está especialmente saindo muito, ele vai tentar instigar o cliente para o cliente pedir alguma coisa. Então, minha intenção aqui é tentar instigar com alguns pontos que eu acho fundamentais, para que desses pontos vocês possam aprofundar as pesquisas, a gente possa aprofundar o debate, etc. Então, vai ser um pouco a minha linha. E eu começo um pouco falando, né, a incapacidade laboral é avaliada dentro de uma perícia psiquiátrica, de uma perícia psiquiátrica. Perícia. Eu acho um tema extremamente importante, não é à toa que as mesas aqui que estão dando mais discussão e debate são justamente as mesas sobre perícia. Depois, durante o debate, posso até manifestar sobre algumas coisas que eu estou achando bastante promissoras. Mas perícia, eu coloco a fala da procuradora do Estado de São Paulo quando fiz o Congresso de Perícias em 2009, que foi bastante pontual, em que ela inaugurou a mesa de perícias, um congresso cheio, e ela disse, senhores, nós contamos com vocês. O perito não é o desagradável que vai tirar oportunidades ou que vai tirar direitos. O perito é alguém fundamental para manter um tecido social de benefícios, de benesse. Se não tiver a perícia, a gente não consegue manter esses benefícios. Se vocês não conseguirem indicar quem realmente faz jus a uma licença, a uma aposentadoria, a uma isenção de imposto de renda, o sistema quebra. Nós não temos como sustentar esse sistema. Uma das bases do direito previdenciário, que a gente sempre esquece, fala-se da solidariedade, fala-se da contribuição, mas esquece que um dos pilares é o equilíbrio atuarial. Para um benefício se manter, ele tem que se pagar. Para os benefícios ligados à saúde se pagarem, precisa dos peritos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é uma perícia psiquiátrica. Antes de entrar na perícia psiquiátrica, uma coisa um verso que eu lembrei, que eu acho que eu começo com ele, que mostra um pouco exatamente essa coberta pequena dos benefícios, que nós somos guardiões de ser bem usada. É um verso Ferreira Goulart, que ele fala, né, como 2 e 2 são 4, eu sei que a vida vale a pena, embora o pão seja pouco e a liberdade pequena. A liberdade é pequena, o pão é pouco, nós somos guardiões desse pão, enquanto peritos. Depois a gente já tem perícia psiquiátrica, e aí eu acho que entra uma questão importante. Nós estamos vivendo um momento particular. Desde 2011, perícia passou a ser uma especialidade médica. Uma luta. Esse congresso de 2009 que eu fui, foi quando perícia tinha conseguido se tornar uma área de atuação. Isso depois caiu. Em 2011, se recuperou como agora uma especialidade médica unida à medicina legal. Então, hoje, o título, o Dr. Cantídio estava aqui mais cedo, ele acho que não me engano, é o atual presidente, né, da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas e Medicina Legal. Semana que vem está tendo congresso lá no Rio, estarei no congresso. Isso é uma reivindicação antiga, inaugura um momento novo, mas traz questionamentos. Não digo questionamentos, mas traz questões que a gente vai ter que abordar. Uma delas é a perícia psiquiátrica. No momento que existe essa especialidade médica, perito é perito, teoricamente, para qualquer perícia. E o que eu costumo brincar muito, o que antigamente os advogados faziam quando queriam contestar laudos nossos, ao dizer
que o laudo, o perito tal não era da especialidade da doença, eles vão começar a fazer agora dizendo que o perito tal não é perito reconhecido pela sociedade, mas o meu assistente técnico, que eu estou aqui botando, é. Isso coloca uma figura, que é essa figura do perito, que tem que fazer, inclusive, perícia psiquiátrica. Eu fui no congresso, no começo do ano, Congresso Brasileiro de Perícias Médicas Previdenciárias, foi em Porto de Galinhas. 90% do congresso eram servidores do INSS, tinha uma pequena porcentagem diferenciada, e essa era a discussão, e essa era a inquietação. Os peritos não psiquiatras dizendo agora a gente vai ter que fazer perícia psiquiátrica. Tinha lá o curso do pré-congresso que eu estava falando, e era lotação esgotada, porque as pessoas estavam, agora a gente vai ter que, agora finalmente vai ter que entender disso, a gente vai ter que dar o braço a torcer. Psiquiatria nem sempre é muito bem vista no restante da medicina, né? Eu costumo brincar que eu fiz medicina, e durante a faculdade eu morei um ano fora, quando eu voltei, o meu irmão que estava fazendo medicina me alcançou, então a gente se formou juntos. Eu fiz psiquiatria e ele fez medicina social, epidemiologia. Eu mesmo brincava, bom a gente fazer a piada antes que os outros façam. Eu dizia assim, gente, muito desgosto para um pai, botou 2 filhos na faculdade de medicina, nenhum saiu médico, né? Então a psiquiatria não goza da melhor das famas, exatamente. Mas, sinto informar, isso é uma realidade que está se colocando. Então eu vou tentar dar umas pinceladas para poder instigar vocês em áreas que são fundamentais para a avaliação de incapacidade laboral e de outras. Bom, em primeiro lugar, a psiquiatria ainda é um bebê, se a gente pode dizer assim, dentro da medicina como um todo. Nós estamos completamente atrasados. Eu tinha uma professora também, no círculo básico da FRJ, falecida, de histologia, que ela dizia o problema da psiquiatria é que o neurônio é a única célula que estuda a si mesma. E ninguém gosta de se olhar, né? Então, a gente olhar lá para a célula hepática, para a célula do músculo cardíaco, uma coisa. Agora, olhar para si mesmo é complicado. O neurônio é a única célula que estuda ela mesma. É um neurônio estudando um outro neurônio. Então, a psiquiatria ela continua numa fase da medicina do final do século XIX, em termos, pelo menos, de diagnóstico. Tem uma comparação que eu acho muito interessante num congresso, falando da dificuldade que a gente tem, às vezes, de escolher uma medicação, escolher um antidepressivo. E o palestrante ele fez uma comparação que eu achei genial. Ele falou, você imagina um paciente entrando no consultório de um médico dizendo que está com falta de ar. Mas ele está falando isso antes da invenção do estetoscópio. Ele tem falta de ar. Você sabe que tem 3 remédios que funcionam. Tem um broncodilatador, tem um antibiótico e tem um diurético. Mas eu não sei que falta de ar, por que ele tem isso. Eu vou dar qualquer um dos 3. Se não der certo, eu uso outro. Espero que ele não morra. A psiquiatria está nesse estado ainda. A gente está aí ainda. Não inventaram o estetoscópio ainda para a gente. Quando inventar o estetoscópio, eu vou poder saber se ele está sibilando e dá um broncodilatador, eu vou saber se ele está estertorando e dá um antibiótico, eu vou saber se ele está com estertores bolhosos e dá um diurético para ele. Mas não temos ainda. Não temos, eu não vou dizer que está longe, porque eu não falo mais nada. Depois que o muro de Berlim caiu e as UPPs entraram lá no Rio, eu não digo que nada está longe demais. Mas não está no horizonte. A gente ainda trabalha com um paciente que está com falta de ar. O diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico de transtorno, vamos dizer assim, que é, na realidade, um diagnóstico sindrômico aplicado a uma história de vida. Você faz uma síndrome delirante alucinatória numa história de vida X, em que isso não começou com drogas, se mantém ininterruptamente, você fala de uma esquizofrenia. Não se fala de categoria histopatológica, não se fala de diagnóstico anatomopatológico. Ainda não. Então, é nesse estado que está. Então, não tem jeito. Para fazer uma perícia, para avaliar a incapacidade laboral psiquiátrica, tem que usar o método único que a gente tem até hoje, que é o método da psicopatologia de Jaspers. Jaspers, ele vai se colocar como um filho da fenomenologia do Russell, vai escrever psicopatologia e ele vai dar uma base que até hoje ninguém inventou nada mais interessante, que é você fazer o que ele chama de empatia fenomenológica. Olha para o paciente, ouve o paciente, observa a face, observa a postura, observa as roupas, observa o modo como ele fala, observa o tom de voz, preste atenção no conteúdo do que ele fala e se coloque no lugar. Essa empatia fenomenológica, se colocar no lugar. O que eu estaria sentindo se eu estivesse com essa postura, com esse tom de voz, se eu tivesse
Isso é ainda o que a gente faz, grosso modo, evidentemente, para a estúpida maioria das doenças psiquiátricas. É o que o Jasper coloca como colocar o fenômeno entre parênteses. A gente não quer saber a causa, a gente quer olhar e descobrir o que está acontecendo. Isso exige um pouco mais de tempo do que muitas vezes uma outra consulta, isso exige uma capacidade de observação. E isso tem um pequeno gatilho, que é o seguinte: com isso a gente consegue fazer um diagnóstico psiquiátrico, um diagnóstico de um sindrômico, e conhecendo uma história, a gente consegue, desse diagnóstico sindrômico, fazer um diagnóstico nosológico, na nosologia atual que a gente tem, que são dos transtornos. Como avaliar a incapacidade laboral em cima disso? Basta fazer também a empatia fenomenológica? Se eu estivesse falando assim, fazendo assim, dizendo isso, eu teria incapacidade laboral? Não. Aí já não é mais tão simples. Porque aí entra um fator interveniente que a gente tem que tomar cuidado nesse momento. O fator resiliência. Muito grosso modo, uma extrapolação para o mundo psíquico do que o meu palestrante anterior chamou de deformidade elástica. A capacidade de ser submetido a pressões psíquicas e conseguir retornar a um estado prévio. Não se deformar, não se quebrar com isso. As pessoas têm capacidade de resiliência diferente. Na realidade, o que a gente faz quando avalia a capacidade laboral é fazer um diagnóstico sindrômico e avaliar a resiliência. A partir daí, a gente pode falar de capacidade ou incapacidade laboral. A gente tem casos famosos de pessoas que estão trabalhando, se suicidam, porque estavam com uma depressão grave, estavam trabalhando, porque tem uma capacidade de resiliência que realmente teve que ser muito excessiva para elas se matarem. E tem pessoas que, pequenos contratempos, realmente fazem uma desestruturação completa da personalidade. Isso faz parte da avaliação psiquiátrica, aí para dar esse passo a mais do diagnóstico para a incapacidade laboral. E aí entra uma das questões, talvez seja a questão mais complicada na perícia psiquiátrica, que é a questão da simulação. É considerada, teoricamente, a gente vê aí em vídeos e denúncias do Fantástico, etc., as doenças mais fáceis de se simular, porque você não tem exame complementar. Uma doença baseada numa observação. Então é a brincadeira que basta ser um bom ator que a gente convence qualquer um várias pessoas já devem ter ouvido falar isso, vai no INSS, finge que é maluco, fala qualquer besteira, que o pessoal aposenta. É bem mais fácil que eu conseguir um exame, um histopatológico de neoplasia. Isso é um pouco verdade. Essa questão da simulação na perícia psiquiátrica, ela coloca um problema a mais. O que é a simulação? A simulação é tentar passar ou convencer o outro de que você é portador de uma moléstia na qual você não é, e tentar fazê-lo deliberadamente. Então, vamos lá. Para a gente poder se aprofundar nesse tema, que eu acho que é um tema que vale a pena, que é interessante, a gente precisa fazer algumas diferenciações. Quando eu falei de simulação, eu trouxe 2 fatores. Primeiro fator, é algo que é feito deliberadamente, conscientemente. Eu estou fingindo que estou triste e sei que estou fingindo que estou triste. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho uma intenção com isso, que a gente chama um ganho primário. Eu quero, com isso, conseguir uma licença, e a partir dessa licença, ter um feriado prolongado. Ou, melhor ainda, conseguir uma aposentadoria integral, ou uma isenção de imposto de renda. Eu tenho uma finalidade clara, compartilhada pela maioria. Situações em que isso pode se confundir. Primeira, a pessoa que está demonstrando que tem uma lesão orgânica que não tem, por exemplo, uma pessoa que chega dizendo não consigo andar, chega na cadeira de rodas, a família empurrando, da noite para o dia parou de andar, doutor. Mas qual é a diferença? Um exame aprofundado e no acompanhamento, isso, às vezes, uma perícia é impossível você conseguir falar isso, no acompanhamento você vai perceber, primeiro, essa pessoa, ela não parece demonstrar em momento nenhum que ela está deliberadamente fingindo. E a gente tem até algumas técnicas para conseguir, vou falar um pouco isso depois, forçar ver isso. E segundo, ela não está ganhando nada com isso aparentemente. Não há um ganho primário. Aí entram várias teorias, já fora da fenomenologia, a psicanálise, por exemplo, que vai falar de ganhos secundários, ganhos inconscientes. Acho que já deu para vocês perceberem, eu estou falando da família dos transtornos conversivos, dissociativos, somatoformes. Essa pessoa está paralisada, uma paralisia histérica.
essa pessoa está fingindo, essa pessoa está simulando, não. Mas ela não tem nenhuma lesão que a paralise. Então, primeira diferenciação. Segunda, essa segunda é mais rara e mais difícil de fazer o diagnóstico. A pessoa sabe que está fingindo, sabe que está apresentando aquilo propositalmente, mas ela não tem nenhum ganho primário com isso. Ela não sabe por que ela está fazendo, ela sabe que ela está fazendo. É aquele mesmo paciente que, quando você deixa em observação, por exemplo, um paciente que você está em investigação se ele tem uma conversão histérica, uma paralisia, e você deixa ele isolado num quarto, se você observar ele sem ele saber que está sendo observado, ele continua com a paralisia. Você tem um outro paciente que não, que quando ninguém está olhando, ele levanta e vai no banheiro. Ele sabe que ele não está paralítico. Mas quando você vai fazer uma pesquisa, você vê que ele não tem ganho nenhum com isso, ele não tem nenhum objetivo. Quando você consegue confrontar ele, ele diz, eu não sei porque eu faço isso, mas eu preciso fazer. E esses são os transtornos factícios. O exemplo mais comum, quem trabalha em CTI ou em grandes emergências sabe, é a síndrome de Munchausen. Pessoas que têm como um hábito ir fingir uma doença, pegar o termômetro, esquentar o termômetro debaixo do braço com fósforo. No Rio de Janeiro, ano passado, há pouco tempo, teve um caso que foi famoso, era uma mulher que tinha essa síndrome de Munchausen com um filho. Então, ela dava para o filho beber sangue de galinha, para o filho chegar no pronto-socorro vomitando sangue. A pesquisa que teve que ser feita, não tinha ganho nenhum com isso, ela não estava querendo com isso prejudicar um ex-companheiro, conseguir um benefício, nada. Ela fazia. E aí a gente vai ter 1000 teorias, fogem aqui a palestra, por que alguém faria alguma coisa dessa, etc, etc. Mas isso é um transtorno factício. Então, primeira diferenciação, isso tem que estar em mente quando a gente faz uma análise psiquiátrica. Então, a gente cai agora nas simulações. As simulações, a grosso modo, são quando esses dois fatores estão presentes. A pessoa faz algo deliberadamente, consciente, e ela tem um ganho consciente. Eu sei o que eu quero com isso. E isso a gente consegue investigar minimamente. A simulação ela vai ter 2 desdobramentos que eu acho bastante interessantes vocês estarem conscientes, poderem depois aprofundar. Um é a dissimulação e o outro é a metasimulação. Fazem ideia da diferença? A simulação é eu fingir, entre aspas não é factício, eu fingir o que eu não tenho. A dissimulação é eu fingir não ter o que eu tenho. Isso acontece. Bom, quem trabalhou em emergência psiquiátrica sabe que os pacientes vão dissimular que eles não estão tendo problema nenhum para você não interná-los ou para você dar alta para eles. Isso acontece, por exemplo, no nosso meio de trabalho? Acontece, e não é pouco. Quando, por exemplo, uma chefia pede uma avaliação de ofício de um servidor que não quer tirar licença, mas está apresentando alterações importantes no meio de trabalho. Geralmente, esse servidor vem dissimulando. Ele não tem nada, eu não entendi, é perseguição, assédio moral. Essa coisa que estão dizendo, nunca fiz isso, imagina, não tenho voz nenhuma, e, daqui a pouco, no meio da conversa, ele manda. E não tem voz nenhuma, inclusive a voz está dizendo que não tem voz nenhuma, e mandou isso para o senhor, não sei se você sabe, inclusive a pessoa que te conhece, viu? Isso é uma dissimulação. É da mesma família, mas leva a condutas completamente diferentes. Nesse caso, a conduta é dê a licença, por favor, rápido, e mande essa pessoa se tratar. E a metasimulação, que eu acho que é muito pouco falada, no entanto, talvez seja muito mais o nosso dia a dia do que simulações propriamente ditas e do que dissimulações. A metasimulação, eu costumo citar o texto do Fernando Pessoa, famoso, O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Eu digo que a metasimulação é a gente fingir que é dor a dor que deveras sente. É alguém se apropriar de uma doença existente para apresentá-la de uma maneira diferente de como ela realmente é e conseguir algum benefício com isso. Isso é muito comum. Exemplo mais comum, fazer uma pessoa que está numa licença razoavelmente prolongada psiquiátrica, por exemplo, por depressão, voltar a trabalhar. É impressionante, o remédio não funciona. Doutor, não melhorei nada. Você está vendo que a pessoa está com uma postura, ela estava encurvada, está com a postura assim, o cabelo já está pintado, a roupa já está alinhada, ela já fala, não, no começo ela ficava assim, falava 3 palavras,
Não melhorei nada, mas doutor, não melhorei nada. Inclusive, eu morro de rir desses antidepressivos. Eles são fantásticos. É óbvio que o senhor melhorou, que a senhora melhorou. Não, estou muito triste. Geralmente isso encobre uma insegurança. Aí, no caso, o ganho é tentar ficar, porque tem medo do ambiente hostil, tem medo de não dar conta. E aí a gente tem que, diante de uma meta-simulação, ter estratégias diferentes. Diante de uma simulação, se a gente consegue fechar isso, a gente não pode conceder o benefício, obviamente, não tem. Uma meta-simulação exige um cuidado terapêutico. Essa pessoa tem alguma coisa, essa pessoa pode piorar, essa pessoa pode parar de tomar a medicação. A gente tem que fazer aliança. Eu costumo muito, na clínica pericial, propor soluções. Eu falo o seguinte, você volta uma semana só, e nessa semana você vai me ver 3 vezes, para você ficar seguro. Tá? E aí depois dessa semana a gente rediscute, de repente volta com a licença. Mas essa semana é só uma semana, hein? Não é mais do que isso, não. Eu posso dizer que 95% das vezes, na última avaliação, a pessoa, não, eu vou continuar, doutor, acho que eu estou melhor mesmo. Acontece. Então, essas diferenciações eu acho que vocês têm que poder levar. A diferenciação, transtornos conversivos dissociativos, transtornos factícios, simulações, e saber que as simulações podem se desdobrar em dissimulações e metasimulações. E as simulações não precisam ser só psicopatas à solta, querendo benefícios mirabolantes, não. Eu sempre costumo citar, eu agora no TRF não estou mais fazendo, não dá mais para fazer os admissionais como eu fazia antes, por causa da direção, mas quando eu era da primeira instância, eu fazia todos os admissionais mentais passavam por mim. Eu tinha 2 psicólogas, elas se revezavam, eu rezava comigo mesmo. Algumas realidades são assim, eu vi algumas falas hoje, lá a gente dividiu assim, no meu caso, só se me esquartejasse. Perícia e assistência ia ser um barato. Eu fui o único psiquiatra da 2ª região inteira durante 8 anos. Eu propunha o esquartejamento. Ou um milagre, bilocação, eu ficava em 2 lugares, de repente eu consegui. Algumas coisas a gente tem que repensar o que é possível. Eu fui durante 8 anos o único psiquiatra, agora tem mais 2 na primeira instância. Mas eu fazia todas as admissionais, às vezes, quando eram umas turmas muito grandes, a gente fazia em grupos com uma dinâmica de grupo, com a psicologia, e se algumas pessoas a gente achasse que tinha alguma coisa meio estranha, a gente chamava para uma segunda avaliação individual, era uma maneira de fazer uma peneira, senão era impossível. E, por exemplo, só para citar que a simulação não precisa ser necessariamente uma coisa psicopática gravíssima. Eu ficava impressionado, quando nos admissional a gente perguntava coisas da vida, que desse para falar numa dinâmica em grupo, obviamente. Gente, as pessoas são muito felizes. São muito felizes. Ninguém bebe, quase. Socialmente, um copinho, meia tulipa de cerveja, uma vez por mês. Droga ninguém conhece, é um barato, gente. Maconha, que é isso? Nunca ouvi falar. Os casamentos são tão bons, mas tão bons, que eu estou quase fazendo uma proposta para o Congresso para tirar a emenda Nelson Carneiro, acabar, para que divórcio? Eu não vi um casamento ruim. Todo mundo é bem casado. E eu tive o desprazer de ter que ligar para vários amigos psicanalistas e mandar eles abandonarem a profissão, porque ninguém tem problema com pai e mãe. Família é ótima, os pais dão o maior apoio em tudo. A psicanálise acabou, eu tenho certeza. Eu nunca vi, impressionante. Foram 8 anos fazendo isso, e eu digo para vocês que eu tenho problema. Eu quase procurei algum tratamento, porque eu falei, gente, eu devo ter algum problema muito sério. Eu com certeza, o pessoal fala que atirei pedra na cruz, depois que eu vi o quanto eu era ruim, eu falei, eu devo ter urinado na esponja que deram para o senhor beber. Ele, tenho sede, eu urinei e bebi, porque eu merecia uma vida muito ruim, porque as pessoas são muito felizes, muito realizadas, gente. Esse é um exemplo claro de simulação branda, e eu não acho que é um bando de psicopatas entrando, mas as pessoas não falam dos seus problemas no admissional mental para o serviço público. Óbvio, ainda mais no admissional mental, uma dinâmica de grupo. Eu acho que esses pontos que eu quis um pouco partilhar com vocês, 5 minutos? Maravilha. Eu quis um pouco partilhar com vocês para que a gente pudesse, de repente, debater. E, por último, eu ia falar que tem alguns truques para a gente tentar pegar as simulações, e esses truques, infelizmente, exigem paciência, exigem gostar de escutar. Eu sei que nem todas as especialidades gostam disso, mas não se faz psiquiatria rápido. Impossível. Uma das melhores maneiras de você pegar a simulação é você estender a perícia. Faz uma perícia de 1 hora. Se ele ainda continuar, eu boto geralmente 1h30. É quase impossível. Tem que ser muito bom ator.
nenhum bom ator suporta. A pessoa começa a dar indícios de que ela não tem o sintoma. Isso é a coisa mais... Ou então, muito simples, deixa ela esperando na sala de espera e observa sem ela perceber. É fácil. Tanto que simulador não tem vez em hospício. É muito comum. Você pega um simulador, que ele simula para o delegado manda internar, já fiz isso algumas vezes. Os dois internados vêm falar comigo. Eu dirigi a emergência do CPP2, do Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, que era, na época, a maior emergência, depois a emergência foi para um PAN, a maior emergência psiquiátrica do Rio, dentro desse centro, que é o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil. Era um atendimento atrás do outro, uma coisa impressionante, né, do SUS. E eu posso dizer que, quando internava um desses, que o delegado, de vez em quando, trazia e mandava ficar lá, e eu dizia, moço, aqui não é manicômio judiciário, é diferente. E aí, os embates, enquanto estava tendo os embates, os doidos vinham falar comigo, doutor, o senhor pode tirar ele, por favor? Esse cara não é doido, não. Ele está desrespeitando a gente. Eles percebiam. Se a gente começa a ter olho clínico, né, que o psiquiatra começa a ficar um pouco parecido, vocês sabem, a gente sabe a diferença do psiquiatra para o doido, não sabe? É a chave do hospício no bolso. Os guardas sempre falam isso. Eu pergunto, o senhor tem a chave? Tem. Ah, já sei que é o médico, porque pela aparência está difícil. Mas fazer o quê? Brincadeirinha, mas é verdade. Então, alguns truques são esses. Um é prolongar, observar a pessoa fora da situação pericial. Isso é bem comum. Outro é conhecer um pouquinho, aí vocês vão ter que se aprofundar, conhecer um pouquinho de certas nosologia e psicopatologia. Por exemplo, saber que alucinações visuais não são mais comuns na maioria das psicoses, salvo em psicoses orgânicas ou em psicoses por uso de substância. Que as alucinações são muito mais auditivas, os simuladores muitas vezes não sabem disso. A alucinação, por definição, é algo claro no sensório. Então, há pouco tempo peguei um lá na justiça. Como é que é a voz que você escuta? É divina. É etérea, doutor. Tem uma coisa. É de homem ou de mulher? Doutor, não tem sexo, porque... Não precisa nem continuar a frase para mim. Pergunta para o psicólogo. A voz é de homem, tem mais ou menos 40 anos, está dizendo que o senhor... não precisa completar. Essas vozes falam cada coisa horrorosa, é um problema sério. Então, são alguns truques que a gente consegue minimamente lidar com isso. Bom, e eu termino trazendo alguns desafios, alguns pontos polêmicos. Nesses pontos, eu queria dizer para os colegas que não são psiquiatras que nós estamos em pé de igualdade. Então, são pontos polêmicos que, numa perícia que um não psiquiatra vir a fazer, porque é perito, agora, depois de 2011, mais do que nunca, esses pontos vão ser difíceis para qualquer um. Talvez a gente consiga sair um pouco melhor, porque é da nossa área, mas vão ser difíceis para qualquer um. Então, há pontos polêmicos, sobretudo na nossa atividade, no meu caso, como da Justiça Federal, em relação a 8.112. Esses pontos vão ser polêmicos, eu acho que valem novas discussões. Vou dar um exemplo, por exemplo, o que é alienação mental? Eu já li o CID inteiro, não consegui achar. O DSM-5, eu pensei que agora ia sair finalmente a alienação mental no DSM-5 para poder usar, não saiu, gente. Eu tenho um problema, deve ser de formação, nenhum professor meu me explicou o que é alienação mental. O legislador usou um termo sem conceitualizar. No momento que ele usa um termo e não conceitualiza, ele se dá a liberdade de se poder colocar qualquer coisa. E aí essa alienação mental, necessariamente equiparada à incapacidade para os atos da vida civil, temos que pedir curatela para todos os aposentados por alienação. A instrução do CIAS, que eu adoro o manual do CIAS, menos nesse ponto, é que sim. Eu partilho da visão de outros psiquiatras forenses, entre os quais o Dr. Talvani de Moraes, o Papa, meu professor, que eu gosto muito, que brigou para que isso fosse tirado do CLT, e a gente não conseguiu tirar. No TRF2, essa briga a gente venceu, conseguimos, não é mais obrigatório. A junta médica e a divisão de saúde, com auxílios dos assistentes sociais, pode sugerir ou não. Isso é um outro tema que a gente pode continuar aqui no debate, mas são temas polêmicos para todos. Bom, então encerro. Tentei, como bom ou mal, não sei, maître ou sommelier, pincelar para vocês pratos interessantes desse cardápio enorme que é a psiquiatria, dificílimo, como eu falei, o estetoscópio não chegou ainda, então a gente é um terreno escuro, é um terreno onde a gente tateia, para mim fascinante por conta disso, e dizer que a perícia
Isso o Manual do SEAS coloca, eu termino com isso, o Manual do SEAS coloca de maneira bem clara, que a perícia ela tem que estar unida com a promoção e assistência. Eu acho que aí, se no começo eu falei da perícia e dos peritos enquanto guardiões de benefícios sociais, enquanto guardiões da própria Previdência, né? Então eu falei de uma questão muito geral, eu termino dizendo que da atividade pericial que vão sair diagnósticos institucionais que vão guiar políticas de promoção de saúde, por exemplo. Então, que a perícia, ela não é, de novo, simplesmente uma atividade do médico ruinzinho, do médico mau que quer negar tudo. A perícia, ela consegue dar o substrato para que a assistência e, sobretudo, a promoção e a vigilância sejam feitas. A vigilância, estou vendo ali que alguma coisa dos projetos não está funcionando. Então, vamos fazer novos projetos de promoção, de prevenção. Eu acho que vale a pena. Eu, desde o começo, tive que fazer muito mais perícia por ser o único psiquiatra do que qualquer outra coisa, fui proibido de fazer assistência. Bom, isso é um debate longo, pelo menos do que se entendeu como assistência na época, acho que eu posso depois falar disso no debate, senão eu vou fugir. Mas eu tive que me apaixonar por perícia, ou então eu entrava em depressão. Quando o psiquiatra deprimido fica chato, que aí o paciente não vai querer tomar o antidepressivo que eu passar, porque eu também sou deprimido, achei melhor para aprender a gostar de perícia. E eu acho que vale a pena. E aí eu termino de novo dizendo, como Ferreira Goulart, que como 2 e 2 são 4, eu sei que isso tudo vale a pena. Isso tudo aqui que a gente está falando, que está discutindo, apesar da dificuldade, vale a pena. Embora o pão seja pouco e a liberdade pequena. Bom, está aberto o tempo para as perguntas, não foi encaminhada nenhuma pergunta à mesa. Alguém gostaria de... Gostaria que o doutor Eugênio comentasse mais sobre essa questão que ele mencionou passando, essa relação entre o que a legislação considera alienação mental, que é um termo muito antigo e não foi descrito, está exatamente o que significa, e qual a relação com a incapacidade dos atos da vida civil e a inimputabilidade. Oi. Interessante porque eu estava na mesa do Dr. Cantide hoje mais cedo e isso me preocupou. Porque o que eu vou te responder agora é a mesma coisa que eu estava vendo, já vejo há vários congressos quando estava se discutindo a questão de assistência e perícia. Não tem. Não tem. O legislador usou alienação mental na 8.112 e na 7.700 e tanto, modificada pela 11.000 e tanto, que fala das isenções de imposto de renda. Pronto. O Código Civil não usa esse termo alienação mental. Pessoas incapacitadas para os atos da vida civil por perturbação da saúde mental, para alteração da saúde mental. E o Código Penal, né, mais antigo, 1911, se não me engano, né, vai também usar um termo completamente diferente. Na realidade, o termo do Código Penal, do Código Penal, particularmente, original, era loucos de toda espécie. É melhor ainda. Não tem. E aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu naquela mesa, quando a gente discutia se isso é assistência e se isso não é assistência. Aonde está definido isso, gente? Em que documento é isso? E aí isso me assustou um pouco, porque o que eu vi acontecer aqui, pela enésima vez, é o achismo. Eu acho que pronto atendimento não é assistência. Eu acho que é. Eu acho que a alienação mental tem que ter curador. Eu acho que não tem nada a ver. Alienação mental... Eu acho que a gente tem que se unir e normatizar essas coisas direito. Sabe por quê? Porque nessa brincadeira dos achismos, do mesmo jeito que eu acho uma coisa, a doutora Socorro pode achar outra, o doutor pode achar outra, o doutor pode achar outra, o problema é que os conselheiros que vão me julgar, ou os magistrados que vão me julgar, cada um também pode achar uma coisa. Ninguém é preso por homicídio por ir à churrascaria. Ninguém é preso por homicídio por comer churrasco. Sabe por quê? Porque homicídio está muito bem definido na lei.
Ninguém corre esse risco, ninguém vai poder abrir. Olha, o vegetariano mais radical não vai conseguir abrir um processo contra mim por eu comer carne. Porque homicídio está claro que é. Eu posso até ser contra, eu ser um líder vegetariano contra a matança dos animais, eu tento mudar a lei. Pode ser, perfeito, compreendo. Mas homicídio está muito claro do que é. Diferença de roubo e furto, está muito claro o que é. Eu posso achar que é péssimo, tem que mudar, vamos fazer uma reforma do Código Penal, está em trâmite. Mas não há dúvida, ninguém tem dúvidas quanto a isso. Agora, o que é assistência? Qual é a assistência que é incompatível com perícia? Está onde? O que é alienação mental? Como se define? Está onde? A gente tem que normatizar isso. Sabe por quê? Porque a realidade do INSS é outra. A realidade do INSS é uma realidade talvez muito mais dura, em volumes e etc. E, sobretudo, os periciandos, os periciados no INSS não são colegas de trabalho. Não é o nosso caso. Então, aquele discurso todo do Dr. Cantídio é muito correto, sobretudo para o INSS, né, de botão de emergência, saída de emergência. Eu quero botão de emergência contra os juízes que vamos julgar. É deles que eu tenho medo. Eu não tenho medo dos meus pacientes. Meus pacientes são meus periciandos, são meus colegas de trabalho. Pelo menos eu não tenho esse temor. Agora, eu tenho muito temor do que vai estar na cabeça do juiz, já que não tem legislação, ele pode achar também. A gente não está achando aqui, ele também vai achar. Eu acho que a gente tem que parar de achar. É o enésimo congresso que a gente fica achando. Eu acho que agora a gente está com a PEC 190 que está dando uma oportunidade para a gente legislar. E, gente, se essa PEC passar e a gente tiver uma lei do Estatuto do Servidor Público Federal, uma lei federal está acima, inclusive, do nosso Código de Ética. Eu dou outro exemplo. Lá no Rio de Janeiro é assim desde 2010, conversando com os colegas do TRF3. Lá também é assim, e o TRF4 começou agora, que eu soube no dia que eu liguei por acaso para a diretora. Tem que mandar, em envelope lacrado para o presidente, o diagnóstico do magistrado quando ele tira qualquer licença. Qualquer licença. Um dia de licença. O magistrado que há 20 anos não tira licença, eu tenho que falar, eu tenho que mandar as hemorroidas do Sua Excelência, né, o aborto da doutora fulana. Eu tenho que mandar. Você pensa que a gente não recorreu ao CRM? A gente recorreu. Eu tenho as duas respostas, são preciosas. Ah, doutor, o código diz que é dever legal, o juiz está pedindo, é melhor você fazer. Realmente, o código é omisso. Ele diz que eu posso falar em motivo justo, dever legal e autorização. O que é motivo justo? É o que eu acho justo, e eu espero que o juiz também ache justo o que eu acho justo. Não está definido o que é motivo justo. Se eu perguntar, cada um vai achar uma coisa. Pô, maravilha, vamos botar isso no papel, de repente, para se normatizar? Se eu falar de dever legal, o que é dever legal? Realmente, quem dá licença é o administrador, não é o médico, pela Lei 8.112, em última instância. Então, é dever legal? Não sei, vamos discutir isso a sério. Mas para estar escrito, porque hoje cada um diz o que quer. Eu só consegui, porque a resolução lá manda estender para os servidores. Mas aí, cada vez que algum me pede, eu digo assim, o que eu faço com o artigo 205 da 8.112? Lá está explícito. Na parte da 8.112 que fala de licenças de saúde, artigo 205, é vedada a junta médica dizer o nome ou natureza da doença, salvo moléstia profissional, acidente de trabalho, doenças especificadas em lei. Excelência, tudo bem, eu falo, mas eu faço o que com esse artigo? É uma lei federal. Ele lê a lei, geralmente não lembra, ou não sabe, ou não é a realidade dele, realmente, dos servidores não precisa mandar, não. Do magistrado precisa, porque a LOMAN não fala nada. A LOMAN não fala nada, tem que mandar. Eu acho que nós temos uma oportunidade única. Né? O que eu coloco é o seguinte, eu não acho que essas coisas se superponham. Uma pessoa pode ser alienada mental. Primeiro é isso, o que a gente está definindo como alienado mental? A gente está dentro de uma legislação de trabalho. Isso, a gente está falando o quê? De uma questão de uma total incapacidade pela doença mental? Talvez não comporte... que não seja capaz para os atos da vida civil, ou que tem entendimento e livre determinação por conta da imputabilidade e inimputabilidade. Eu acho que essas não se sobrepõem, não tem legislação sobre isso específica. Vai ser usado inferência, vai ser usado comparação. De um modo geral, uma doença psiquiátrica muito grave, que afete
entendimento da livre determinação, geralmente afeta a capacidade laboral, nem sempre, mas pode afetar a capacidade laboral. Eu tenho esquizofrênicos trabalhando, que a gente está conseguindo mantê-los trabalhando. Não é regra, é exceção, óbvio, mas estão lá. E eu não sei se eles são capazes, muito capazes para todos os atos da vida civil, não, mas são capazes de trabalhar. Então, não sei. O que eu sei, doutor, o que eu sei, colegas, é que eu não vou ser preso por comer carne por homicídio. E eu gostaria também que nem eu, nenhum dos senhores, respondesse a nenhum processo, porque o juiz pôde interpretar do jeito que ele quis, porque não tem nenhuma norma.